Fala pessoal, eu sou o HZ, estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez pra gente poder conferir e reagir ao primeiro vídeo de uma nova série sobre Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, o novo jogo dos super-heróis da Rocksteady que fez Batman Arkham e que foi adiado para o ano que vem. A gente vai assistir juntos esse vídeo de 20 minutinhos, eu vou comentando junto com vocês, espero que esse jogo esteja bom e vamos lá, beleza? Vamos dar o play aqui pra gente poder ver. Where are we going? And who are we killing? Olha, se você tá empolgado por esse jogo ou alguma coisa assim, deixa um like e um comentário pra eu poder saber como é que vocês estão. Ok. My name is Axel Ribby, and I'm the game director here. Ok. Eyes up, people. Let's go. At Rocksteady, storytelling and character depth are the core DNA of our game. These are not features Tomara. of Rocksteady fundamentals. With Suicide Squad, Kill the Justice League, we wanted to tell a new story. We wanted to expand the Arkhamverse. Coming from Batman, where it was just from his perspective, just from his lens. Now getting to see the world through the villain's eyes was really the hook for us. Ok, só parando aqui rapidinho, Gotham Knights, que a galera falou, tá aqui no universo do Batman, porque o Batman, Eu expliquei pra vocês a nossa série completa de Gotham Knights, ele não se passa no mesmo universo da Rocksteady e do Batman Arkham, apesar do que vocês acho que não, né? Aqui a gente tem uma sequência que se passa nesse universo aí, e vamos entender de alguma forma, porque o Batman Arkham era mais pé no chão, né? Era meio que um Christopher Nolan, assim, se a gente vai dizendo. Era um pouco mais de pé no chão, assim. E esse jogo aqui já entra a Liga da Justiça e tudo mais, e enfim, vamos lá. Suicide Squad Kill the Justice League is a third-person action shooter that can be played solo or with your friends. Ok. It's a story-driven game. Jogo de tiro em terceira pessoa. Então já muda aqui o gênero com relação ao Batman Arkham, que era um jogo de ação em terceira pessoa, onde você ia lá socar o pessoal. Então aqui o foco vai ser o shooter, o tiro, né? Vamos ver o que mais. That highlights Rocksteady's experience in bringing characters to life. As a Suicide Squad, you'll be forced to take on an absolute impossible mission. Ok. You must kill the Justice League. Ok. Assim, é uma pegada interessante, né, mano? Você botar e inverter os papéis. To really reflect the personalities of the squad. I'm always first on the trigger. We want their moves to be flamboyant, exaggerated, chaotic. Eles vão mais pra uma parada mais cartoonizada, né? Now, our 4 members of Task Force X find themselves inside Metropolis. 4 personagens jogáveis. At twice the size of Gotham City in Arkham Knight. O dobro do tamanho de Arkham Knight, né, de Gotham City. It's a place built for verticality, mobility, the unique fusion of enhanced traversal, gunplay, and melee weapons, creating a supervillain empowerment that we think is a totally original gameplay experience. Ok, uma gameplay totalmente original, eles estão pensando isso, estão vendendo o jogo como isso, vamos torcer para que seja isso. Esse jogo sofreu um feedback negativo quando ele foi apresentado, focou muito na mecânica de game como serviço dele, com as skins e o que mais vai dar para poder fazer, multiplayer, personagem que vai chegar no tempo e tal, e eu acho que foi uma abordagem muito errada, porque se o jogo tem uma substância single player, a Rocksteady tá acostumada a fazer esse tipo de jogo, tem que focar nisso aí. Parece que essa nova série, agora que eles estão começando com episódios, para poder antecipar a chegada do game, parece que vai tratar exatamente disso, tá bom? Então, vamos lá, a gente já tá setando nossas expectativas aqui, que é um jogo de tiro em terceira pessoa, e vamos entendendo um pouco mais. There was just an opportunity there to expand into co-op and have this dynamic world where Co-op. friends can come together to share an experience. Or players can go solo, switching character members between missions while savoring each sozinho. and every story twist. Do you feel it? The swell of pride for what we have accomplished together. We want to welcome you all to the first episode of our new series, Suicide Squad Insider, where we will provide a deeper look into Suicide Squad Kill the Justice League. É uma forma de tentar resgatar de volta a sensação do público com relação ao game, né? Mostrar os bastidores. We'll also cover how Rocksteady will continue to support the game and its players post-launch with a huge amount of free content. A questão de game como serviço, né? Conteúdo grátis para atrair o jogador. The Suicide Squad. A fitting moniker. Let's jump into it. Boa. Estão empolgados, legal, bacana. E bacana ver essa tentativa aí, né, de trazer a gente mais próximo para o desenvolvimento do game. A game in a superhero universe, the protagonist is the best person for the job. Ok. The squad are definitely not the best people for this job. They're the only people available. Hey, Suicide Squad! Fuck you!
Ok, ninguém gosta deles, né? Basicamente é o que eles estão querendo dizer. É só o que tem pra janta e é isso aí. Eu já uma pegada interessante, curiosa. Eu pausei aqui porque eu queria saber de vocês nesse momento aqui, antes da gente progredir. O que vocês pensam sobre Esquadrão Suicida e sobre esse elenco? Porque a gente teve um filme que, pra mim, não merece ser chamado de filme. Teve o segundo do James Gunn, que foi melhorzinho, foi bem mais interessante. É uma pegada mais anti-herói, mais vilão forçado a fazer um heroísmo ali. Amanda Waller, enfim, né? Eu não sei como me sentir assim com relação ao carisma desses personagens. A Arlequina, que ela é bem carismática, e nem com relação ao visual desses personagens, que eles estão tentando fazer, tipo, uma pegada mais cheia de golpes, etc., mais lá, e meio quadrinhos, mas ao mesmo tempo puxando pra um realismo, e acho que ele nem foi nem voltou, assim, ficou meio Marvel Avengers o visual, eles nem foram longe demais ao ponto de transformar esses personagens em caricaturas, em quadrinho, etc., mas puxaram aqui pro realismo, enquanto eu não sei. Talvez a gente vendo mais, a gente mude essa perspectiva. Eu tô compartilhando com vocês, sinceramente, o que eu tô sentindo com relação a esse jogo, pensando que eu gostaria muito de vê-lo prosperar. Porque eu gosto de jogo de super-herói, vou jogar, quero ver o jogo ser bom e torcendo muito para que seja bom. A Rocksteady tem o passado aí do melhor jogo de super-herói já feito, que é Batman Arkham City, no meu ponto de vista, que elevou os jogos de super-herói a outro patamar, e nenhum outro jogo de super-herói desde então fez isso. Mas, ao mesmo tempo, eles estão pisando ali no game como serviço, naquela vontade de ter uma renda recorrente, vinda de skin, vinda de coisas, que não é muito a expertise deles. E isso aconteceu com a Crystal Dynamics e falharam no Marvel's Avengers, que foi um baita de um estudo de caso para qualquer um que tenta não fazer o que eles fizeram. Então, vamos ver. Desculpa por me empolgar falando. And the gameplay, a kind of frantic, slightly panicked feeling where they are trying to figure this out as they go. Ok. The Arkham games weren't gritty because Rocksteady Olá. makes gritty, dark games. They were that way because that's what suits a Batman story. Olha, Every game we interessante essa approach, we approach pegada. that with a similar mindset of just like, how do we enhance that experience? How do we excite players in new ways? Ó, ataques à distância e ataques próximos. Shooter first with the high powerful traversal elements was coming out of our comfort zone somewhat, but we wanted to see what we could do to put an Arkham spin on the action shooter space. Now get your damn gun out! Como não é um jogo de ação e aventura, é shooter, eles vão ter que adaptar a travessia de mapas e o jogo todo pra isso, né? We're not just trying to do what we did before, we're making something which fits the source material that we think will make for an interesting story, but will feel different. Ok. To introduce you to our story, let's jump into an early part of the game. Tá. Amanda Waller, the director of the government agency Argus, sends the team behind enemy lines into Metropolis. Ok. Harley Quinn, should you not be more cautious? She ain't wired that way. Oh, Deadshot. Hidden in an underground train station, the team finds a secret elevator. A gente tá vendo missões internas também. Let's play along with Waller. Oh, is this a superhero museum? Hate superheroes. Tá And bom. museums. I've seen it on TV. Ixi, eles estão na série da Liga da Justiça, pô. Aí, ó. Let's rob the place. Idiot. Mas não são os caras que estão aí ou é o holograma deles? Through these doors lies the inner sanctum of the Justice League. Sounds very grand, doesn't it? And it is. She's a dame who can almost make me listen to a boring PSA. Don't touch anything that's gonna set off an alarm. I ain't fighting any supers for you. I have read much about the Justice League, and still, they are larger than I expected. Those holograms aren't actual size, Sharkman. It's so true to the characters that they're in Hall of Justice, and the first thing they think is, what can we steal? Olha. Hey, man, watch the Ah, shit! glass. I'm okay. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Speed Force Gauntlet. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Referências, legal. E os caras vão roubar tecnologia da... Olha, referência aí das duas, mano. Eles vão roubar tecnologia da Liga da Justiça pra poder atravessar o mapa, né? Então ela vai usar o ganchinho do Batman.
You found the Riddler's hat of invisibility! Ok. Where'd the shark go? Children. Ooh, nothing says international assassin like a frickin' jetpack. Shit. I'd break my damn neck. You're probably right. Jetpacks seem more like a Deathstroke thing anyway. Mine. Ai, meu Deus. E assim, né, a pegada deles são patéticos, né? Dá pra ver, assim, legal essa ideia deles colocada assim, né? That, hat's not gonna get you vertical, Shark. I can make my own way up. Ó. Well, tickle me stupid. Sharks can fly. Ok, ele não vai precisar de equipamento. New toys, loaded guns. Let's get up on that roof and get our freedom back. Aqui é gameplay, será? É que eles vão mostrar pra gente? Vamos ver. Ah, tá jogando com o tubarão, né? Nanaue. So here we're taking these iconic characters who don't typically traverse the way they do in our game. But that's the beauty of our storytelling. We've managed to take these unique abilities and make that an extension of their personalities. Ok, interessante. Our power is undeniable. Ó, os quatro interagindo pra abrir a working with porta. Gotham and making that a world for players to experience. And we wanted to do that with a new location. Agora é Metrópolis, né? Good to get out of that place. E parece que o Brainiac que chegou chegando e dominou a galera da Liga da Justiça e sobrou só esses caras aí pra poder We felt that matar a Metropolis was Liga the da natural next Justiça. step to extend that. Olha aí. And what better way to introduce it than through an invasion from Brainiac with no Justice League to save them? Meio lascada, né? Just checking. We're all seeing that thing, right? The entire game is about fighting behind enemy lines. Oi, Wally, what the hell have you sent us? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. Ei. You're the first assets to make it into Metropolis alive. We're sending a signal transponder to your location. So you're essentially in Brainiac's backyard. Your orders are to activate that transponder. Ok. A Rocksteady tem um rival grande na travessia de mapas no Homem-Aranha 2, né? Que melhorou ainda mais a travessia de mapas do Homem-Aranha 1, que era There's incrível. no civilians left. Brainiac's killed them or made them into soldiers to do his bidding. And through this corruption, the people of Metropolis have become extensions of Brainiac. Ok, peraí, tudo bem. Isso é uma desculpa pra gameplay, pra inimigos, obviamente, mas me deixa um pouco preocupado porque basicamente tudo que você vai encontrar na cidade, pelo visto, são inimigos, né? Então, isso me deixa um pouco tenso com relação ao potencial da história. Obviamente, eles devem saber o que estão fazendo, mas obviamente a gente não vai, talvez, ter interações com as pessoas por ali, né? Tudo que você vê, você mata. Ah, pensou a tapioca, What mano. the player knows from our title and what the Suicide Squad is about to find out is that here, the Justice League are the bad guys. They've been corrupted by Brainiac, and over the course of the game, your mission will be to kill them. Olha. Green Lantern. Nice. Hey, your face always looks so... What? Harley doesn't have any innate superpowers, so to go up against these beings that have incredible strength, it's a challenge. I'm in the middle of recon for Brainiac. Let's walk and talk. We're talking about, the all-star team of superheroes here. I want you to see this. Pay attention, Floyd. Let me go home, please. Get it off! Get it off! Looks bad. Feels worse. But once you've been enhanced, there's no going back.
Outstanding. When you face off against the most iconic characters in all of superhero-dom and Justice League, it's by many people's definition an impossible task. You're searching for stragglers, augmenting Brainiac's army. The Shard gets it. The stakes that Rocksteady sets, the challenges they heap upon you as a player. Time to rally up with Brainiac. Ready to make the leap? You know immediately, like, this is the tallest task I will ever take on in a video game. Olha ele aí. Flash! Brainiac wondered how you got off the ship. Speedster secret. The League doesn't leave anyone behind. Let's make you right, buddy. You know, that's just what I was gonna say. You're going to be fighting the Justice League. Hey, Metropolis. There's nothing more high stakes than the boss battles we have in this game. These are gods like Green Lantern, Batman, Superman, The Flash. So, what's the plan? No início ali, né, parecia que o Flash ainda tava do lado do bem, ele enfrenta o Lanterna Verde, provavelmente ele é possuído também. Interessante a gente enfrentar a Liga da Justiça, e isso é um conceito que eu acho bacana. Já vimos em Injustice, já vimos em alguns outros pontos, mas é sempre um conceito bacana. Agora vamos ver se eles vão conseguir fazer boss fights memoráveis, sendo um jogo de tiro e não um jogo de ação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O foco tem que ser em dar tirinho no personagem, ao invés de necessariamente de ser um combate ali mais próximo e tudo mais. Então, com isso, muda completamente a gameplay, muda a proposta de mapa, muda a proposta do jogo, muda tudo, basicamente, a partir da mudança de uma chavinha de conceito. E vamos torcer para eles acertarem. At that point, the game really opens up. We start to see players look at their weaponry and really ask the question of, like, how am I going to kill the Justice League? Será que vai matar Yeah, mesmo? looking forward to killing the Justice League and all, but, well, you know, these guns are a bit shit. No offense. Then head northwest. That's the last known of a Gotham arms dealer who's dug into Metropolis. Oswald Cobblepot. Olha. You want to last more than 10 seconds against the League? Cobblepot's been running anti-meta weapons for years. I want him recruited and brought back to the Hall of Justice. Caraca, então o Sala da Justiça vai ser o... a Says base Batman deles? Arkham Knight, the Penguin is no longer confined to Gotham City. He's made a name for himself in Metropolis as the authority on anti-meta human weapons. Now, Waller wants the squad to recruit him for Argus. Cara, tá levando a sério esse negócio de ligar os jogos, né? You'll need it to stay off the streets. Setting a new recon point. Aí, ó. At the heart of each character's playstyle is their traversal. Traversal gives Os pontos de locomoção de cada personagem, né? Every character has their own way of getting around that determines how the player. O Boomerang vai ter um pouco de velocidade aí por causa desse treco no braço dele. Teletransporte e tudo mais, ok. Legal. Controlling a superhero character is fundamentally a power fantasy for all players. We wanted movement through the city to be fun. Just existing and moving around in Metropolis is a good time. Lembra Sunset Overdrive, né? Pulando e andando por aí, atirando em coisas, que é um baita jogo. Adoro Sunset Overdrive da Insomniac também. We spend a lot of time trying to get that art direction correct, trying to get the feel for it correct. You get to see all the kind of DC lore that builds this space. A Metrópolis ela é muito mais colorida do que Gotham e é cheia de coisinhas, né? Vamos ver se eles vão fazer um mundo aberto interessante. There's a lot we can inject into the city that makes it more than just a city. Penguin is not truly a penguin. Yeah, mate. And I'm not a boomerang. It is known for its size, its scale. Anything from the DC lore, you look at Metropolis as the city of tomorrow. When did Penguin get out anyway? Out. He was barely in. Money talk. A locomoção da Arlequina aí, ó. I hear that. It's just a great way for players to experience Metropolis in a new way. Torcer pra gente ter diversidade de localizações, né? Porque tá parecendo muito igual no que eles estão mostrando até agora. Tipo assim, tudo muito colorido, muito igual. E a cidade meio que não importa muito. E eu acho legal quando o cenário é como quase se fosse um personagem. Olha o pinguim aí. No. Ain't this a right rogues gallery? Who's the big bleeder? Think his cousin used to work for me. Ooh, which one? Busted him out of a circus. We're getting the hell out of the city before Argus finds us. You in? But we are working for Argus. You bloody what? Real slick, Shark. Yeah. Good talk. Nice catching up.
Give my regards to the locals. Traversal is at the very core of our game. You will need to be on the move and master each character's movements if you want to succeed. Ok. Harley's grapple is made to let her take advantage of the environment, to quickly get out of troublesome situations. Or she can use it to quickly close the distance to introduce them to her baseball bat. Aí, ó. Tem combate próximo, mas não é o foco, né? The trooper's shields and flank them. It can also let her catapult herself into the air to shoot the corrupted from above. Ok. Now that you've seen some of Harley's combat in this scene, let's explore the rest of the squad's unique playstyles and other encounters. Tem que lembrar também que esse jogo aparentemente vai ter elementos de RPG, então você vai conseguir equipar itens dos personagens. Com isso, Juggling an enemy with a melee attack means they take guaranteed critical hits from all guns for a short period after. Shoot enemies in their legs and then close the distance to do a shield harvesting strike to get some shield back. Let's shift focus to King Shark. Cause to celebrate! King Shark is literally death from above, which he gladly shows with his Atlantean drop attack. What? He's the character that can take the most punishment. Heavy weapons, assault rifles and shotguns, and his trusted cleavers, sickles, and combat knives for some brawling action. For the bigger enemies, each character gets a super powerful single target attack. The Suicide Strike. This one-shots any enemy hit, but it takes longer to recharge, so it's important to use it tactically. Finally, Deadshot. Ok, interessante aí mecânicas e mecânicas, né? Is made to let him create his own vantage points. This works great with his weapon loadout, sniper rifles, assault rifles, and pistols. For more up close action, geralmente é o estilo de jogo que eu menos gosto, né? Sniper e tal, eu não sou muito fã desse estilo, não. One thing we really wanted to bring into this game was a reimagined version of the Arkham counter system, and mix that with our traversal and shooter gameplay. Introducing Counter Shot. Each enemy has a different reaction to the counter shot. Some will be stunned, some will take damage, some will be interrupted and then get really annoyed. Now let's take a look at how Harley absolutely demolish Brainiac's forces with all these tools. Olha aí, ó. Inimigos grandes você vai ter tipo um especial pra poder usar, mas que demora mais a carregar e que você vai precisar, né? Estrategicamente ver em quem você vai usar. Oswald Cobblepot, my man. Do we have a job for you? Tell him, Quinn. You're making guns for us now, Bird Brain. Thanks for joining us for episode 1 of Suicide Squad Insider. Okay. What? I already started, so I followed through. In the months leading up to our launch from February 2nd, 2024, Fevereiro, né? We're looking forward to sharing more details and insights about Suicide Squad Kill the Justice League. In our next episode, we'll be deep diving into more gameplay, combat mechanics, and how to take the fight to the enemy in your own unique style. I want to show you what happens next. Let's call it a sneak preview. We really want players to feel like they explored all these characters that we bring to life in this DC universe. I'm going to enjoy this. You're starting with characters who aren't very powerful, and through the story, you're learning how to use their skills and become powerful. We really wanted to deep dive into the RPG system. Ah, yeah, sistema de RPG, né? You have gunplay, you have weapons, there are upgrades and unique talents. And all of that stuff fusing together to create this kind of unique experience. Together, we are unstoppable. Join me. Are you kidding? Tombstone. Ok, boa, boa. Esse vídeo estava no canal da Warner Play, tá? Um canal brasileiro aí da Warner. E a gente reagiu a ele inteiro. Me fala o que vocês acharam, o que vocês estão pensando aí sobre o game, se essa apresentação melhorou a perspectiva que vocês têm sobre o jogo, ou se continua igual. Eu falo pra vocês depois, talvez na próxima, o que eu tô achando. Enfim, pra mim, é um jogo que eu torço muito pra ser bom, pra que dê bom. Mas o que eles estão apresentando até agora não parece muito revolucionário, parece mais do mesmo. O que não necessariamente tá ruim, mas vamos ver como que isso é executado, se é bem executado na gameplay, pra gente poder saber, de fato, se vai ser um bom jogo. Por enquanto, ainda fico assim meio
será que vai ser bom, será que não vai, mas ao mesmo tempo meu coração querendo que seja muito bom, porque é Rocksteady e é joguinho de super-herói, que eu amo essas duas coisas. Obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado, tentei falar menos hoje, né, mas enfim, grande abraço, valeu, vídeo de reação é isso aí, né, a gente dando a nossa opinião aí, parando e comentando e tudo mais. Quer ver o vídeo completo? Tem link na descrição, sem eu falando no meio, tá bom? Valeu e tchau!